Olá, eu sou o Pedro Olá, eu sou o Hudson. e esse é mais um Notícias da Semana do Dialética Podcast. E hoje nós iremos falar sobre o caso da menina que morreu na Indonésia fazendo a trilha de um vulcão. Falaremos também sobre a guerra entre o Legislativo e o Executivo brasileiro. Além disso, dentro desse assunto de guerra, falaremos sobre o conflito entre o Irã e Israel, que se conveio chamar de Guerra dos 12 Dias. E falaremos também sobre uma possível preparação para a Guerra Mundial, já que a OTAN destinou um aumento de 5% dos PIBs para Forças Armadas. Além disso, vindo para a política nacional, falaremos sobre o caso da Erika Hilton e a suposta desvio de verba para maquiagem. E para finalizar, falaremos sobre o Super Mundial de Clubes e o UFC 317, com a presença de diversos brasileiros. Mas antes de começarmos, eu vou pedir, meu caro ouvinte, que vocês deixem o like de vocês, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. Não deixe de se inscrever no nosso canal, que é de suma importância para a continuação do nosso projeto. E família, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Notícias da Semana. E hoje começaremos com uma história que comoveu o país nacionalmente e provocou diversas reflexões, que foi a morte da Juliana Marins, brasileira natural de Niterói, que faleceu após uma queda do vulcão do Monte, fazendo uma trilha no Monte Rijani, lá na Indonésia. Só para contextualizar, a Juliana ela tinha 26 anos, era formada em publicidade e dançarina de pole dance. Ela estava mochilando pela Ásia desde fevereiro e passou por diversos países, como Filipinas, Tailândia, Vietnã e, por fim, a Indonésia. Segundo as fontes oficiais da Indonésia, no dia 21, sábado passado, durante a trilha no Monte Rijani, que fica a 3.726 metros acima do nível do mar, ou Bem seja, de alto, né? altitude, é quase um Potosí, Potosí. certo? E segundo as pessoas que acompanhavam a Juliana durante essa trilha, ela, em algum momento da trilha, ela parou para descansar e se afastou do grupo, e nisso ela escorregou e acabou descendo 300 metros a ladeira abaixo, numa região que é muito íngreme e de difícil acesso. Uhum. Tanto é que no resgate da menina, ela. Bom, tiveram dificuldades, né? Sim, sim, porque só para contextualizar, a Indonésia ela é um país, mas é como se fosse um país, um arquipélago de ilhas, né? Sim. É um país que é formado por diversas ilhas, em especial esse Monte Rijani, ele já fica numa ilha que é muito afastada do centro administrativo da Indonésia, certo? E esse monte, ele tem um vulcão ali presente, um vulcão inativo, quer dizer, um vulcão Ativo. ativo, e tem atividades ali no vulcão, e isso dificultou muito o acesso aos regates, principalmente o uso de helicópteros, né? Sim. Devido à presença de muita neblina, fumaça também, muita fumaça, porque o vulcão ainda está ativo, e então isso dificultou muito que as forças militares da Indonésia pudessem fazer esse resgate, Sim. certo? E o que você tem para trazer sobre esse assunto? Então, Hudson, como você falou, gerou uma comoção muito grande entre os brasileiros, como também gerou uma certa crise política, né? Porque o que se propôs na grande mídia foi que o governo brasileiro não poderia fazer o translado do corpo da menina da Indonésia para o Brasil. E aí a família da menina buscou os canais de mídias falando que não teriam condição de custear todo esse translado. Acredito que isso também foi um tema que deu o que falar aí na Inclusive o próprio sociedade. senador Romário, né, ele quis aprovar uma lei, a lei chamada Juliana Marins, no qual o governo federal fosse responsável por fazer os translados de brasileiros que morressem fora do No país, exterior. morressem no exterior. Só para trazer os números, tem diversos brasileiros que morrem no exterior e a gente, em casos assim, lógico que esse caso da Juliana teve uma comoção maior, Sim. né? Mas são números que beiram a cerca de 2.000 pessoas Por ano? por ano, de brasileiros que morrem no exterior. Então, custear todo esse estrelado traria um forte Certo custo. um forte custo assim, para
o bolso do governo. Mas o fato é que o presidente Lula ele prestou uma condolência oficial e ele abriu uma exceção, né, na regra para poder fazer esse translado do corpo da Juliana para ela poder ser enterrada aqui no país. Acredito que a gente lamenta muito, né, Hudson? Independente de qualquer coisa, mais uma vida aí que se vai. 26 anos, nova. Né? E a gente deixa aqui nossas homenagens e a família também, né? Os nossos pêsames. Muita força aí para os familiares, para os amigos. E fica aqui essa triste notícia. Pois é, nossos caros ouvintes. Vindo aqui agora para a política nacional, nós tivemos o caso da Erika Hilton, uma deputada federal, e uma acusação feita pelos parlamentares do PL e do governador Zema, que é o governador de Minas Gerais, de que a deputada estaria... Essa acusação foi feita na PGR, no MPF, no Conselho de Ética e no TCU, que a secretária estaria usando a estrutura pública para fins pessoais. Mas como que isso se daria, Hudson? Na acusação, eles diziam que a deputada teria contratado secretários parlamentares, ou seja, pessoas para trabalhar no seu gabinete, que não seriam exatamente qualificados, mas seriam sim maquiadores, e que estariam no exercício da sua função fazendo maquiagem na deputada. E isso se caracterizaria um desvio de função. Já a defesa da deputada alega que isso é uma invenção da oposição e uma perseguição política. Segundo as mesmas, esses seus secretários parlamentares são capacitados e com formação universitária. Pois é, Hudson, o que você tem a dizer sobre essa polêmica aí? Eu acho que é o famoso a escandalização do nada, né? É o nada se tornando escândalo. Sim. Porque é uma prática que muitos políticos fazem, de chamarem pessoas de confiança para fazer parte do seu gabinete. Sim. A gente sabe que isso a todo nível, né? Vereadores. A todo nível, isso existe a todo nível. É você pegar uma notícia e querer hypar em cima dessa notícia, sabe? Como se fosse uma cortina de fumaça. Perfeito. Entende? Porque é uma prática que, cara, até quem está denunciando faz. Sim. Certo? Eu vi o Guto Zacarias argumentando, inclusive ele entrou com um pedido de cassação de mandato. Esse Guto Zacarias quem é? É do MBL. É um deputado, acho que ele é federal, se eu não me engano, ou estadual, sei que ele é de São Paulo, e ele é do MBL, e ele entrou com esse pedido de cassação do mandato da Érica, por conta disso. Sendo que se a gente for pegar no portal da transparência, algo que é acessível a todos, a gente vai ver que há diversos secretários ali, com atividade muitas das vezes desconhecida, que trabalham no gabinete de político. Isso é uma prática. Não estou falando positivamente, né? Não estou falando que eu sou a favor disso, mas é uma prática que sempre aconteceu. E por que no caso da Érica está tendo esse escândalo todo? Então, por isso que eu acredito que a defesa ela alega uma perseguição política, né? E aí, só para contextualizar nossos caros ouvintes, quem é a Erika Hilton? A Erika Hilton é uma deputada federal pelo pessoal de São Paulo, beleza? E é a primeira mulher trans em liderança partidária na Câmara. É ela que está encabeçando na Câmara o debate sobre o fim da escala 6x1, que ganhou muito hype aí na internet e tudo mais. E eu acredito que qualquer parlamentar que se coloque a favor do povo e contra a classe política e seus benefícios e seus privilégios é perseguida politicamente. Eu acredito que seja esse caso aí da Erika Hilton. Porque foi ela que encabeçou, foi ela que liderou esse projeto. Sim. E a gente viu que teve muito... A gente até debateu aqui nas outras notícias da semana, caso você queira ver as notícias da semana aí, a gente já debateu sobre isso, e que gerou um grande debate mesmo no Congresso Nacional, né? Uhum. E que talvez, de fato, eu acho que seja uma possível perseguição política, sim. Vamos saber aí, ter mais conhecimento mais para frente de como é que vai desenrolar essa história, mas é aquilo, é o nada se tornando escândalo de fato. Lembrando que o caso ainda está aberto e está aí nas instituições competentes à investigação. E falando sobre o nosso cenário, continuando sobre o nosso cenário político brasileiro, a gente tem a tensão ou guerra entre o legislativo e o executivo.
O que está acontecendo, para esclarecer vocês, meus caros ouvintes? O executivo lê-se presidente, certo? Governo federal, e o legislativo lê-se Congresso Nacional. O fato é que nas últimas semanas o Congresso tem sido chamado, nas redes sociais, principalmente no Twitter, no X, como um inimigo do povo. Por que disso? Porque o Congresso está barrando medidas voltadas em benefício para os mais pobres, para o povo, enquanto aprova medidas que beneficiam os próprios parlamentares. Isso é uma lástima. Exato. E o Congresso Nacional, e hoje ele vive num momento de muita força política. E pela primeira vez em anos, o Congresso ele derrubou um veto presidencial, ou seja, um decreto vindo diretamente do executivo, e eles conseguiram derrubar esse decreto. Isso não acontece há muito tempo no Brasil. Que decreto foi esse? Esse decreto foi sobre o aumento da arrecadação sobre fundos exclusivos dos super ricos. Ou seja, não sei se você lembra, mas estava tendo aquele debate sobre a isenção de impostos para quem recebe até 5 mil reais e aumento de impostos para os super ricos, as super fortunas. E isso foi derrubado no Congresso. Não passou. Eu queria colocar um adendo aqui, que eu vi um vídeo assim, foi até no meio das grandes mídias, de um homem ele reclamando que as aeronaves teriam que pagar IPVA a partir dessa nova proposta da reforma tributária. Aí você vê, parece ter uma sacanagem com nós que somos trabalhadores, você que tem sua moto, seu carro, que muitas das vezes aí é apreendida por não estar em dia, e o cara que tem uma aeronave, um avião, um helicóptero, está reclamando que vai pagar IPVA. E não só isso, cara. Entre essas medidas, a gente vê que o Congresso, ele, de fato, ele está tendo uma atuação muito, muito hipócrita, porque ele começou um ano dizendo que vamos cortar gastos públicos e tudo mais, e agora o Congresso aprovou, por exemplo, o aumento de número de deputados federais e estaduais. Levantando esse gancho, Hudson, você pode explicar melhor um pouco qual foi essa situação? Do aumento? Exato. Então, o que acontece? O aumento dos deputados federais vão de 513, eu já acho que já é muito deputado. Sim, bastante. De 513 aumentou para 531, certo? Só que isso seria entraria em vigor a partir de 2027. Só que aí que está o pulo do gato. Na lei brasileira, a proporção de deputados federais e estaduais é de 3 deputados estaduais para 1 federal. Isso por estado. Ou seja, Rio de Janeiro bota 10 deputados federais no Rio de Janeiro. Então, se o Rio de Janeiro tem 10 deputados federais, ele vai ter 30 estaduais. Ou seja, se aumentou o número de deputados federais, você também vai aumentar o número de deputados estaduais. E isso vai representar para os cofres públicos um gasto de 140 milhões de reais por ano. Sim. Um dinheiro que poderia ser usado para elevar educação, saúde, elevar os nossos benefícios sociais. Só um ponto, Hudson, é que esse aumento nos deputados aconteceu a partir de uma medida do STF que dizia que as vagas teriam que ser realocadas a partir do censo de 2022. Sendo que eles fizeram, ao invés de você realocar essas vagas, por exemplo, tirar uma vaga de São Paulo, 2 vagas de São Paulo e colocar para Goiás, só a nível de exemplo. Eles não fizeram isso. Eles simplesmente aumentaram o número de deputados. Isso aí é uma sacanagem com a cara do trabalhador brasileiro. Uma sacanagem. E levando em conta que isso vai de contramão ao mundo. Porque, por exemplo, na Itália, eles reduziram o número de deputados. Há diversas discussões em outros países para reduzir o número de deputados, o número do Congresso. Aqui no Brasil, a gente faz o caminho ao contrário. E você citou o caso do MBL. Os caras ficam aí falando de Estado mínimo e apoiam umas coisas dessas. E se você puxar os votos dessa galera que representa o MBL, todo mundo votou a favor, tá? Só levantando um ponto aí. E mais uma outra medida que também é uma outra sacanagem que nós já trouxemos aqui foi o aumento da conta de luz, né? O que o Congresso de novo aprovou o aumento da conta de luz, beneficiando, como a gente trouxe semana passada, beneficiando empresas privadas e também beneficiando eles mesmos, né?
porque a gente sabe que sempre rola um por fora. Como você disse, isso é realmente um conflito político, né? Aonde a corda vem estourando para o lado mais Tipo, fraco. é o executivo tentando implementar algumas leis que beneficiam os mais pobres, beneficiam, tem programas sociais, e o Congresso se beneficiando deles mesmos. E uma outra sacanagem que eu acho que a gente poderia relatar aqui é a questão das emendas parlamentares, né? Porque isso foi criado em 2019 e isso daí fez com que o governo perdesse total poder de barganha, de governabilidade dentro do Congresso. Pois é, nossos caros ouvintes. Agora entraremos dentro da seção esportes. O que nós temos aí dentro dessa seção? Vamos começar com futebol. Já a partir de hoje, a partir de amanhã, vai começar as oitavas de finais do Super Mundial de Clubes da FIFA, beleza? E as oitavas são as seguintes partidas, e isso na ordem cronológica. Palmeiras e Botafogo fazendo um confronto brasileiro, e só para colocar aqui, o Brasil é a maior nacionalidade que mais colocou representante nessas oitavas de finais. Todos passaram. Algo expressivo. Ou seja, nós já teremos um brasileiro nas quartas de finais. Bayern de Munique e Flamengo. Benfica e Chelsea. PSG e Inter Miami, ou seja, o Messi encontrando seu ex-clube. Inter de Milão e Fluminense. Manchester City e Al Hilal. Borussia Dortmund e Monterrey, um time do México. E Real Madrid e Juventus. Pois é, Hudson, quais são as expectativas para essa oitavas de finais do Mundial? Primeiro, parabenizar, né, o futebol brasileiro por botar 4 times nas oitavas desse super mundial. É algo muito expressivo para você ver, por exemplo, a Espanha só de 2 colocou um só. Não, o Atlético de Madrid foi eliminado. A França também só teve um, mas acho que só foi um mesmo. Enfim, um resultado positivo também foi com a CONCACAF, conseguiu botar 2 representantes, que é o Inter Miami e o Monterrey. Sim, perfeito. E, cara, eu espero ótimos jogos nessa. Infelizmente, o Palmeiras e o Botafogo vão se enfrentar. Eu não queria que os brasileiros se enfrentassem, não agora. Acho que a gente poderia eliminar mais um europeu aí. Sim. Mas vamos falar a verdade. Os jogos do Flamengo e do Fluminense é que mais chama atenção aqui, né? São contra gigantes europeus. Gigantes, pô. E o Flamengo-Bahia, eu acho que vai ser um jogo assim imperdível. Histórico, pô. Imperdível. Histórico. Eu tô pra te falar que é um dos maiores jogos da história do Flamengo, do clube de regatas do Flamengo. Com certeza. E do Bayern de Munique também, né? Com certeza. Seria a vingança dos 7-1? Pô, a vingança dos 7-1. E aí, Hudson, você acha que é a primeira vez que nós temos esse modelo, né, de Mundial de Clube? Você acha que deu certo? Podemos já dizer que deu certo? Eu acho que sim, eu acho que deu certo sim. A gente vê a audiência gerada por trás disso, né? Aqui no Brasil a gente tem números, por exemplo, muito positivos. A gente vê, por exemplo, a própria Globo, a grande emissora que está cobrindo esse Mundial, ela antecipou as viagens dos comentaristas e dos narradores para chegarem nos Estados Unidos antes. O legal também que eu acho é que hoje o futebol está bem mais acessível. Como, por exemplo, com a galera da Cazé TV. Você assiste o campeonato pelo YouTube. Você não precisa mais ter um stream, você não precisa mais pagar, a não ser a internet. Tem que ter internet, mas, pô, muito mais acessível. E eu vi também que a FIFA ela conseguiu vender os direitos autorais de transmissão para a Dance, que é quem está cobrindo internacionalmente o Mundial, por mais de 10 bilhões muito dinheiro. de dólares, sabe? Muito dinheiro. E essas premiações também, que os times brasileiros que passaram, estão falando que a premiação por você ter passado no oitavas é o equivalente à premiação que se ganha quando você é campeão da Libertadores. Muito dinheiro envolvido. Vamos torcer, sobretudo pro Flamengo. Outro tema dentro da seção dos esportes é o UFC 307, que acontecerá amanhã, no sábado, onde nós temos brasileiros como destaques do card. Só luta boa, né, cara? Só luta ótima. A princípio, a luta principal, nós teremos o Charles Oliveira, o famoso Charles do Bronx, lutando contra o Ilia Topuria, que é um meio georgiano, meio espanhol. Ele é seguidor daquela galera lá do
Tchev, É mais ou menos, mais ou treinam menos, mais ou juntos? menos. Não, treino não, outra Entendi, parada. entendi. Só que saiu uma polêmica esses dias aí dizendo que esse Lilia Topuria compra seguidor no Instagram. Isso. Ai, caraca. A segunda luta principal do card. Ah, lembrando que esse título é a disputa do cinturão dos leves, pesos leves. Dentro do peso mosca, nós temos o brasileiro Alexandre Pantoja, um campeão dominante da categoria, enfrentando um jovem aí, tal do Kai Kara France. Esse jovem, ele tá em ascensão, né? Ele já vem de umas vitórias consecutivas assim, então o UFC deu esse espaço de luta contra o Alexandre. E o Alexandre é um ótimo lutador. Excelente. Ótimo lutador. Acho que ele tem cinturão de 2 categorias diferentes, se eu não me engano. Não, só no mosca mesmo. Só no mosca? É. Então, mas ele é um ótimo lutador e eu acho que vai ser um ótimo evento assim pro UFC. E onde vai ser esse UFC? Vai ser nos Estados Unidos. Só não sei qual é o estado, né? Entendi. Aí, além desses brasileiros, nós vamos ter o Paulo Costa, que é o Borrachinha, enfrentando o Roman Kopylov pelos meios médios. Benil Dariush contra o Renato Moicano, que foi que disputou o cinturão contra o Makhachev, perdeu, né? Não sei se você viu essa luta, também no peso dos leves. Jonathan Diniz contra o Justin Tava e Gregory Rodrigues, o Robocop contra Jack Hermanson. Um card recheado de brasileiros com lutas empolgantes e vamos ver, né? Na torcida aí pro Charles do Broncos e pro Pantoja. E luta bem equilibrada, né? São nomes que são bem equilibrados ali, não tem nenhum muito acima do outro. Eu acho que vai ser bacana esse evento, é bacana a gente acompanhar. Vocês que gostam de esportes aí, deixa o palpite de vocês para ver quem vai ser campeão, quem vai ganhar. Vamos fazer um quiz aí. E não deixem de dar o like também, né, no nosso vídeo aí, exatamente. Comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal, nossos caros ouvintes. Chega a gente nas redes sociais. E é isso, mais uma notícia da semana aí. Pois é, nossos caros ouvintes. Agora entrando no cenário internacional, vamos falar aí o que aconteceu de mais expressivo nessa semana. Como vocês já sabem, Israel e Irã entraram em conflito no dia 13 de julho, onde Israel atacou utilizando pelo menos mais de 100 aeronaves e com dezenas, se não centenas de alvos iranianos, beleza? Após esse ataque, Hudson, o Irã começou a resposta, o que se resumiu em ataques de mísseis hipersônicos até então nunca utilizados e uma grande gama de drones. No dia 22 de julho, nossos caros ouvintes, os Estados Unidos entraram na guerra para valer, porque a gente sabe que os Estados Unidos apoiam Israel, isso há longa data, mas aí eles entraram... A gente comentou isso semana passada. Sim, a gente antes mesmo do ataque. Antes do ataque, a gente tinha comentado sobre isso, notícia da semana que a gente fez um modelo live. Sim. A gente tinha comentado sobre isso, da possível presença dos Estados Unidos, participação direta dos Estados Unidos na guerra, e sei lá, 30 minutos depois do episódio, aconteceu. E não foi qualquer ataque. Foi um ataque utilizando armas nunca vistas em operação. Quais seriam essas armas? Primeiro, os bombardeiros B-2, que é um caça, e o nome do míssil é Tomahawk, conhecido como quebra-bunker. Lembrando que o alvo principal foi a usina nuclear, ou melhor, a instalação nuclear de Fordon, né? E uma das principais usinas nucleares do Irã. O Irã respondeu atacando uma base aérea estadunidense localizada no Catar. E, assim, a gente vê muitas coisas nas grandes mídias, tanto na mídia iraniana, quanto na mídia israelita e norte-americana, mas alguns analistas militares colocam que esses ataques, tanto dos Estados Unidos quanto do Irã, ficou aquém do que vem sendo propagado. Ou seja, o programa nuclear do Irã não foi destruído e a participação dos Estados Unidos no Oriente Médio continua ainda muito grande. Nos meus estudos pessoais, assim, eu vi alguns vídeos que antes desse bombardeio da instalação nuclear de Fordon, houve diversas presenças de caminhões ali nessa instalação. Possivelmente esses caminhões retiraram os materiais nucleares, principalmente as máquinas que fazem o enriquecimento do urânio, então retiraram. Ou seja, quando os Estados Unidos bombardeou, já não havia muita estrutura ali nuclear ali presente. E só para especificar,
essa arma que os Estados Unidos usou, que é a destruidor de bunker, ela é especializada por quê? Porque ela consegue, antes de explodir, ela consegue cavar cerca de 100 metros para baixo da terra assim, e explode lá dentro. Ou seja, o Irã que tinha feito essa instalação debaixo de uma montanha com total segurança, só os Estados Unidos conseguiu ter a arma para quebrar esse bunker. Lembrando que foi uma arma nunca utilizada. E entre os dias 23 e 24 foi declarado um cessar-fogo, ou seja, ali o fim da guerra, pelo menos de forma momentânea. Tanto Israel quanto o Irã decretaram vitória, o que é algo muito curioso, né? Convenhamos. E aí essa guerra vem sendo chamada de Guerra dos 12 Dias. Essa coisa de decretar vitória eu acho muito engraçado, porque assim, o Irã foi atacado. Certo. E agora está abrindo mão de atacar Israel. Eu acho que isso, de certa forma, demonstra uma fraqueza do governo. E ele foi atacado 2 vezes, porque ele foi atacado pelo Israel e posteriormente pelos Estados Unidos. E pelos Estados Unidos. E lembrando que os Estados Unidos ele entrou nessa guerra por uma decisão exclusiva do Trump. Trump e os órgãos militares, porque o Congresso americano não havia aprovado essa medida. O que gerou muito protesto. O que gerou uma crise política lá nos Estados Unidos também. Porque o Trump, ele sozinho, por ele mesmo, ele decidiu tomar essa decisão. Só mais uma notícia complementar. No auge do conflito, o parlamento iraniano lançou uma ordem de fechar o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é um dos estreitos mais importantes do mundo. E por quê, Hudson? Passa ali 20% de todo o petróleo produzido no mundo. Então, ou seja, caso isso fosse colocado... Eu acho que não chegou a ser colocado, porque agora veio o cessar-fogo e o final da guerra, não chegou a ser colocado em prática. Mas caso fosse colocado em prática de fato, geraria uma crise mundial a partir do petróleo. De estrutura, né? Porque 20% do petróleo mundial passa por ali, então abalaria todo mundo. Sim. O mundo todo, de fato, seria abalado por isso. E para finalizar, nossos caros ouvintes, dentro do nosso giro no mundo, a gente tem informação do aumento dos gastos militares pela OTAN, de 2% para 5%. Sobre isso, e essa medida aconteceu em Haia, né, no Congresso lá, e aconteceu ali no contexto desse conflito entre o Irã e Israel. Os 32 países membros da OTAN decidiram aumentar seus gastos de 2% a 5%. E, além desse contexto da guerra de Israel, os Estados Unidos já havia, desde o início da guerra, do começo da guerra da Rússia contra a Ucrânia, pedindo para que os seus parceiros europeus aumentassem a sua participação no gasto da OTAN, no gasto militar da OTAN, o que vinha tendo muita relutância, né? Repercussões. Exato. O que você diz sobre isso? Eu vi que a Alemanha ela aumentou até mais do que 5%, porque esse 5% é o mínimo que os países pertencentes à OTAN têm que usar o seu PIB, é o mínimo de dinheiro para ser alocado aos gastos militares. Só que eu vi que a Alemanha ela aumentou consideravelmente, no próprio Congresso alemão aumentou consideravelmente, mais de 5% do PIB alemão vai ser direcionado para as questões militares, para a produção de armas e produção de estratégias e afins. Vi que a França também está indo para o mesmo caminho. Sim. Ou seja, quando a gente trouxe aí na introdução, parece que esses países eles estão se armando para uma possível guerra mundial, né? Lembrando que esse aumento ele vai acontecer paulatinamente até 2035. Ou seja, não é ano que vem que já vai de 2 para 5. Sim. É até 2035, beleza? E aí tem as consequências desse aumento. Os especialistas, sobretudo da economia, dizem que esse redirecionamento dos gastos, para os gastos militares, vai prejudicar programas sociais e programas climáticos. E as estimativas apontam que a Europa no total, vamos dizer, a União Europeia, terá um gasto de 613 bilhões de euros a partir desse aumento. Então você vê que a Europa, que durante o século XX se manteve ali dentro de um estado de bem-estar, né? De um capitalismo de um estado de bem-estar, muito pela expropriação acontecida na América, na África e na Ásia, a sua população conseguiu viver de uma maneira confortável. Teve essa crise desde 2008, crise financeira, e agora
coronavírus mais a Ucrânia, a gente vê a Europa declinando cada vez mais. Né? Sim. E é engraçado que todo esse papo de livre comércio, de liberdade para os países, de liberdade para os grupos étnicos, isso também que está indo por terra, né? Porque Sim. a gente vê que é uma... parece que está voltando ao século XX, né? Naquela questão da construção de uma nação, do imperialismo, Sim. porque essa guerra também é totalmente imperialista. A gente vê o caso na Palestina. Exato. Isso aí é comparado ao que aconteceu na Alemanha nazista. Pô. Toda guerra está sendo, de certa forma, imperialista. A Rússia com a Ucrânia, a Rússia querendo tomar terras da Ucrânia, os Estados Unidos agora agindo também contra o Irã para tentar destruir aquele poder e ter mais influência naquele país. A própria expansão também para o leste da OTAN, para o leste da Europa, pela OTAN, Exato. é uma postura imperialista. Então a gente está vendo que está voltando todo aquele cenário criado pós-guerra, né? De bem-estar social. Ou antes da Segunda Guerra. Mas só para colocar aqui que teve vozes contrárias a esse aumento, que foi o governo espanhol. O Trump ameaçou por sanções esse governo, beleza? Falando que era um câncer. E essa reunião também foi marcada pela diminuição do apoio à Ucrânia. O Zelensky, que já vem perdendo apoio desde aí da ascensão do Donald Trump nos Estados Unidos. E quem muito comemorou essa diminuição do apoio foi o presidente da Hungria, que já vem sendo uma voz contrária a esses apoios militares feitos da OTAN para a Ucrânia. E agora faz muito mais sentido do que a gente trouxe semana passada, né? Lembra que a gente falou que estava tendo uma conversa da Rússia com os Estados Unidos para facilitar o acesso da Rússia à Ucrânia, e a Rússia facilitaria o acesso dos Estados Unidos ao Irã. Ou seja, os Estados Unidos facilitaria a Rússia acessar a Ucrânia e a Rússia facilitaria... Eu acho polêmico. Olha, tipo, isso é só uma ideia, tá? Uma teoria. Uma teoria. Uma teoria. Mas é o que nós estamos vendo aí, né? A gente não pode fechar o osso. A União Europeia acabou de dizer aqui, como você trouxe, que está diminuindo o apoio à Ucrânia. Não é que falou, mas, por exemplo, o Zelensky nas outras reuniões teve mais espaço de fala. Entendi. E esse assunto foi citado mais vezes. Nessa reunião, ele ficou para o final, vamos dizer, 10 minutos para o cara falar, não teve apoio. Exato. Entendi. Curioso. Pois é, nossos caros ouvintes, esse foi mais um Notícias da Semana, o 13º Notícias da Semana. Fala aí, Hudson. E espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtem, dão um like, compartilhem com a família, compartilhem no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook. Não deixem de se inscrever no nosso canal, que é de suma importância pra gente. Para você que quer ajudar nosso trabalho, o Pix estará na descrição. Lembrando sempre que nosso trabalho é um trabalho independente, não temos patrocínio, não é mesmo, Hudson? Trabalho autônomo. Então é isso, tropa. Vamos pra cima. É isso.